Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Helena, eu estudo Engenharia Elétrica e hoje eu e a Laura vamos falar um pouquinho sobre eletricidade com vocês. Gente, eu sou a Laura e de eletricidade nós temos os elementos. Eles podem ser representados tanto na forma esquemática, que é esses que vocês estão vendo aí na tela, que são como aparecem em esquemáticos de circuitos elétricos, onde cada símbolo representa um componente, ou também a sua forma real, que é o que se encontra no dia a dia, na prática, né? Quando tu pega um esquemático, tem os desenhos dos elementos e no real não vai ter esse formato, né? O real são os elementos propriamente ditos. E aí são os elementos propriamente ditos, que são os que a gente encontra em placas, em componentes e essas coisas. Então, pessoal, para a gente falar sobre os equipamentos elétricos que a gente acabou de ver, a gente vai falar da análise de ligações elétricas. Então, vamos começar com a ligação em série. Quando a gente tem uma ligação em série, a gente possui uma corrente constante. Ela não possui nó separando os componentes, então é isso que faz com que a corrente possa ser constante. Para fazer a associação de resistores e indutores, a gente tem uma fórmula bem parecida para os dois, né? Eu diria até que elas são iguais, só muda o componente. Então a gente vai ter ali que a resistência equivalente ela é igual à somatória das resistências. A mesma coisa para os indutores, a indutância equivalente é igual à somatória da indutância. Porém, quando a gente fala da associação de capacitores, ela é meio que o inverso, né? Então, o inverso da capacitância equivalente, ela é igual à somatória do inverso das capacitâncias. Bom, acho que é isso aí sobre a ligação em série. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações em paralelo. Elas possuem a tensão constante em todos os pontos. Tem aqueles nós separando os componentes, a gente pode ter uma variação da corrente. Então, vamos falar sobre a associação dos resistores e dos indutores, né? Como a gente viu antes, ele era só somatória. Agora vai ser o inverso da resistência é igual à soma do inverso das resistências. Nos indutores, a gente vai ter que o inverso da indutância equivalente é igual à somatória do inverso das indutâncias. E como a gente tem ali a associação de capacitores, que antes era o inverso, agora não é mais o inverso. Agora, a capacitância equivalente é igual à somatória das capacitâncias. Então, os pensadores que estudaram eletricidade foram basicamente dois alemães, George Simon Ohm, que estudou as resistências elétricas, e o Gustav Robert Kirchhoff, que estudou os circuitos elétricos. Bom, então vamos começar aqui vendo a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor, ela é proporcional à corrente que é nele estabelecida. Então aí a gente vai ter um esqueminha onde tem um triângulo. E vamos dizer que tu quer descobrir a corrente ali, a intensidade da corrente em ampere. Tu vai tapar o I e daí as variáveis que sobram ali tu vai dividir o V pelo R. Já quando tu tem a tensão, tu vai multiplicar as de baixo. Então é basicamente isso. Tapa, se tá em cima e embaixo, divide, se tá os dois embaixo, multiplica. E na segunda lei de Ohm, a gente tem que ela associa a resistência elétrica ao material e também a forma do resistor por meio da resistividade do material, que é aquela letra grega ali, que é o Rho, parece um P. Então, como é que é essa fórmula, né? Ela é a resistência igual a Rho vezes o comprimento do fio dividido pela área da circunferência, né? De Kirchhoff nós temos a lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff, também chamada de lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, nos pontos do circuito que é a conexão entre dois ou mais condutores. Essa lei é uma lei muito importante, porque acontece sempre quando há uma conexão entre dois ou mais elementos, e nessa conexão ela diz que toda corrente que entra é igual à corrente que sai. Ou, de outra forma,
o somatório de todas as correntes de um nó é zero, que é o que diz ali na fórmula da esquerda, que é a fórmula do somatório. Daí, no caso, ali na fórmula, aqui na fórmula de baixo, vocês podem ver que não tem nenhum sinal negativo. E se parar para pensar, como não tem nenhum sinal negativo, teoricamente não daria zero. Mas isso é porque quando se escreve somatório, se leva no lugar da corrente, já se leva em consideração o sinal arbitrário que se coloca nela. Aí temos também a lei de Kirchhoff das tensões, que é também chamada também conhecida como lei das malhas, é uma consequência da conservação de energia. Ela indica que quando percorremos uma malha de um dado sentido, a soma algébrica das tensões é igual a zero. Mesma coisa, então o somatório das tensões é igual a zero, e somando todos os elementos, daí, num dado sentido, no caso ali, se a gente escolhesse o sentido em vermelho, nós teríamos V6 positivo e V3 negativo, e caso escolhesse o sentido em azul, seria o contrário. Vale lembrar que o sentido é totalmente arbitrário, só que não pode chegar no meio da malha e inverter o sentido. Não poderia considerar, no caso, o V6 negativo pelo sentido azul e, na mesmo cálculo, o V3 negativo pelo sentido vermelho. Isso ocasionaria um erro, pois não se levou em consideração toda a malha pelo sentido, encontrando as tensões numa malha fechada. A gente utiliza essa regra, mas ela é puramente arbitrária, assim como vocês viram ali. E como tu pode escolher o lado, então tu também pode escolher a regra. Mas se tu segue essa regra, é muito difícil errar o sinal, que muitas vezes acontece quando pessoas estão começando a calcular as malhas. É o sinal que se enxerga primeiro ao caminhar em uma malha. Os elementos passivos, que são resistores, capacitores e indutores, a corrente entra pelo polo positivo. E os elementos ativos, fontes, a corrente sai pelo polo positivo. E aqui vale botar uma observação que caso a corrente, no caso do elemento passivo, esteja entrando pelo negativo ou de um elemento ativo saindo pelo polo negativo, significa também dizer que esses elementos são consumidores e não fornecedores, no caso da fonte, ou fornecedores e não consumidores, no caso dos elementos passivos, que eles não estão na sua configuração tradicional. Daí, a tensão em um resistor é aquela que a gente viu pela lei de Ohm com a Helena, que é V igual a RI. A potência. A potência é uma grandeza utilizada para determinar a quantidade de trabalho que é realizado em um processo. A potência é uma grandeza física que pode ser atribuída a qualquer trabalho. Mas a potência em aparelhos resistivos, que é a que a gente está tratando aqui, aparelhos resistivos são aparelhos que esquentam, como tipo chapinha, torradeira, cafeteira. Esses aparelhos, os materiais esquentam, a potência pode ser definida como P igual a V vezes I. Essa é a fórmula primária da potência, mas como a gente viu na lei de Ohm, o V e o I podem ser substituídos, né, por V quadrado sobre R ou I quadrado vezes R, que seriam manipulações na lei de Ohm, quando a gente troca, no caso V no caso I na primeira por V sobre R e no caso V na segunda por I vezes R. Mas vale notar que, tipo, para análise se a potência aumenta ou diminui, o certo é verificar na fórmula original, que é P vezes V vezes I. No caso de analisar a potência de um chuveiro, deveria se considerar ali embaixo, com base na resistência, a equação em azul, visto que quando a potência for maior, a tensão do chuveiro também vai ser maior. A tensão pela lei das malhas. Então, considere a potência dissipada na R2 de 50 watts. Aqui temos o R2. Determine a tensão da fonte Vx. Nota que ele nos deu a corrente do R2. Então, por isso, a gente vai pegar a fórmula da potência que relaciona a resistência e a corrente. R2 igual a 2 ohms.
Agora a gente vai analisar a malha A no sentido horário, que foi esse que eu defini. Então, começando aqui do ramo de cima, nós vamos ter que a corrente entra no resistor I3, no resistor R3 de um ohm. Então, eu chamei aqui mais um ohm vezes 3. Aqui, a nossa corrente escolhida estaria subindo, mas na realidade ela está descendo, porque essa corrente aqui foi dada pelo exercício. Então, como ela está descendo, a gente está vindo de baixo para cima, então ela vem menos 2 vezes 5. E aqui, o primeiro sinal que a gente enxerga é o negativo, menos 1, finalizando igual a zero. A gente fechou toda essa malha A. Isolando aqui, I3, nós temos I3 igual a 11 amperes. Lei de chefe dos nós, no caso, este nó aqui, nós teríamos I1 entra, I2 sai e I3 sai também. Porque aqui a gente considerou o sentido de 3 horário e ele deu positivo, ou seja, o sentido que a gente arbitrou era o sentido correto. No caso, aqui entra, aqui sai e aqui sai. Isso, nós temos que I1 é 16 amperes. Essa corrente aqui, o sentido daqui. Olhando pela malha B, a partir desse ramo também, nós vamos ter mais um, mais 2 vezes 5, porque agora a gente está analisando o sentido da corrente, menos Vx, de novo, mais 1 vezes 16. Nós chegamos. Vx é 27. Bom, vamos falar agora um pouquinho de potenciômetro, então. O que é um potenciômetro, né? É um resistor variável que permite o controle da corrente e da tensão que são associados a ele. Então, vamos olhar aqui nesse exemplo da esquerda o que está acontecendo. O meu ponteiro do potenciômetro, ele se encontra em 0%. Como ele se encontra em 0%, na minha parte A, ele tem um curto. Então, todo o resto da resistividade dele é 100%. E já ali no do meio, a gente pode ver que o ponteiro dele está em aproximadamente uns 60%, 60 e pouquinhos. Então, a gente vai ter uma resistência de 60% de zero até o ponteiro e de 40% do ponteiro até 100. No exemplo da direita, acontece o contrário do da esquerda. O nosso ponteiro ele está em 100%. Então, quando ele está em 100%, aquela parte ali vai valer zero, não vai ter resistência, e todo o resto do resistor vai ter a resistência total do valor desse potenciômetro. Como a gente analisa ali embaixo, ó, eu tenho a ponta A, B e C do meu resistor. E ali no B, que seria onde fica o eixo principal de movimentação ali do potenciômetro, a gente tem 60% de um lado, 40% do outro. Agora vamos ver um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor, né? Então, sabendo que o valor máximo de Vx ocorre para um deslocamento de 0% do cursor, né? E que o circuito apresentado considera um deslocamento de 60%, como a gente pode ver ali na imagem, né? A gente tem que encontrar um valor de Vf. Vamos começar, então, descobrindo o valor da resistência para cada uma das porcentagens, né? Então, a gente tem ali que ele vale 20 kΩ. A gente vai fazer 20 vezes 60%, que dá os 12, e também vai fazer 20 vezes 40%, que nos dá 8 kΩ. Bom, para começar, a gente quer descobrir a corrente que passa ali, né? Então, a gente vai pegar e vai ver ali que onde seria 40% que passa, sai uma tensão de 112 volts. Sabendo isso, a gente vai pegar os 8 kΩ, que é a resistência, e vai fazer o 112 igual a 8 vezes I, que é aquelas leis que a gente passou antes, né? Que é a lei de Ohm lá. Então, a gente vai ter uma corrente de 14 vezes 10 na 3 amperes. Visto isso, a gente continua o nosso cálculo. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? 60% que sobra
do nosso potenciômetro, ele vai estar em paralelo com os 2 ohm daquele outro resistor ali. Então, a gente vai fazer aquela operaçãozinha básica de multiplicar 12 por 2 e dividir isso pela somatória desses resistores, né? Então, a gente vai ter ali o paralelo série do outro resistor, que vai nos dar uma resistência equivalente de 9,7142, vários números. Então, a gente vai pegar essa resistência equivalente e vai fazer vezes os 14. Então, a gente vai ter uma VF, que vai ser 9,71 e vários numerozinhos que vai estar em K ohm, vezes o 14, que seria vezes 10 na 3. Mas como um está em K ohm e o outro está em microampere, eles se cortam e fica só 136 volts.